Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, no pé do Monte Hermon, no extremo norte de Israel, na fronteira entre Líbano e Síria. Naquele lugar, a caminho de lá, Jesus lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Que estão falando sobre quem eu seja? O que vocês ouvem por aí? E os discípulos disseram: olha, tem gente que diz que tu és João Batista, que acabou de morrer, como se tu tivesses recebido uma infusão do Espírito de João. Tem gente que diz que tu és Elias. Tem outros que dizem que tu és Jeremias, alguns dos profetas. Tem muita conversa a teu respeito, muita interpretação. Muita interpretação. Tu és objeto de todo tipo de interpretação, de particularização, de modo que conforme te interpretam, atribuem a ti coisas, realidades que não te cabem, que não são tuas, que não são o teu ser, que não são quem tu dizes ser. Jesus então disse: bom, mas e o que vocês interpretam? E Pedro disse: nós achamos, eu creio, eu assim vejo, que tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo, aquele a quem os homens esperariam, e chegou. Jesus então lhes advertiu de que não andassem por aí falando a respeito disto, que guardassem o que eles tinham compreendido para eles mesmos. É interessante a gente ver as duas reações de Jesus. A primeira é perguntar o que eles dizem, o que estão dizendo. Aí, quando dizem sobre a multidão das interpretações que estão fazendo acerca dele, ele diz: e vocês? E Pedro diz: eu vejo a ti como Cristo. Ao que Jesus veio a responder, diz o texto paralelo de Mateus, capítulo 16, dizendo: bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Vem todo aquele diálogo muito mais extenso. Mas o que interessa a mim aqui hoje é esta pergunta: o que pensam? Porque Jesus acontece como resultado do que você pensa, até que você encontre com ele. Aí alguém diria: mas isso é de uma construção psicológica existencial totalmente subjetiva. Como alguém encontrará com Jesus? Bom, se você não crê que ele é um ente histórico que viveu, se você pensa que ele foi uma construção de mentes humanas que elaboraram essa figura tão extraordinária e inimitável, não desafiável, para além de toda e qualquer comparação, mas foi uma produção humana, então não há nem por que você perder tempo com qualquer coisa vinculada a Jesus, se é isso que você pensa. Ele não existiu, então por que eu orarei para quem nunca veio? Por que eu esperarei que volte quem nunca esteve? Por que perderei meu tempo aprendendo sobre a vontade de um que nunca foi, que nem é, que nem existiu? Só se realmente eu me entregar à insanidade absoluta. Mas, para quem crê que Jesus não é uma subjetividade projetada,
Pode ser. O é para aqueles que nunca o conheceram, que ficaram com o nome e construíram imagens. Pegaram o melhor do pai, o melhor do avô, o melhor do sacerdote que conheceram na infância, o melhor dos melhores, jogaram nele, fizeram uma síntese e construíram para si um ídolo de adoração subjetiva, o melhor dos melhores, chamado Jesus. Jesus conforme uma legião de pessoas, de significados que você amontoou e compactou naquela vontade do bem que nasce de dentro de você. Mas esse não é Jesus. Pode ser a cara de João Batista, mas não é Jesus. João Batista era um cara legal, mas não era Jesus. Elias era um cara interessante. Não posso nem dizer que Elias era um cara legal. É o tipo do cara que não devia ser ideal para a gente passar um dia com ele batendo um papo. Mas ele era um homem de Deus, com todas as suas idiosincrasias. Mas não era Jesus. Nem de longe. Graças a Deus. Jeremias, algum dos profetas, ou quem quer que você queira, mesmo entes históricos, não basta dizer eu não creio em Jesus, porque eu não creio que ele foi histórico, como não basta dizer eu creio em Jesus, porque eu creio que ele foi histórico. Porque mesmo aquele que diz que Jesus foi tão histórico quanto João Batista, Jeremias ou Elias, ainda está na mesma perspectiva de fazer uma construção igualmente subjetiva, baseada na sua interpretação religiosa, ou na sua ignorância, ou nas sínteses que você foi fazendo das informações desconexas que você foi obtendo, ou mesmo as sínteses que você tenha feito, as melhores possíveis à luz do Evangelho, ainda estão sujeitas ao filtro emocional, psicológico dos seus traumas, dos seus olhares machucados, das suas dores, das suas interpretações mais emocionais e psicológicas do que relacionadas a qualquer observação mais isenta, objetiva, porque entre a objetividade de um acontecimento e a minha interpretação existo eu, com tudo que eu sou, com tudo que eu carrego, com tudo que eu transfiro para o objeto da minha interpretação. É por isso que não é num seminário, nem é numa academia de ensino religioso ou acadêmico de qualquer natureza, não é por transferência, não é por convívio com algumas pessoas, nem é pelo muito ler, nem é por conhecer todo o contexto da ambiência de Jesus no primeiro século, não é por nada disso que você vai saber quem é Jesus. No texto de Mateus 16, no mesmo episódio, similar, mesmo dia, mesma ocorrência, olhada agora pelos olhos, não de Marcos ou de Pedro, mas pelos olhos de Mateus, que estava presente no dia, o que se diz, que Jesus afirma a Pedro, quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, foi o seguinte, tu és feliz e bem-aventurado, porque não foi carne nem foi sangue quem te revelou isso. Não foi a academia, não foram as leituras, não foram as objetividades, não foi nem a tua percepção histórico-objetiva da minha pessoa. Não foi. Porque tu podias ficar olhando para mim para sempre. E poderias me achar de fato um profeta, um mestre, uma pessoa fora de todos os manuais da previsibilidade, surpreendentemente sublime e divino, e ainda assim eu ser apenas aquilo que você poderia admitir, porque é inadmissível que alguém como você, Pedro, olhe para mim, do teu tamanho, mais novo que tu na idade, com uma cara, com cheiro, com pele,
com os movimentos da contemporaneidade humana à tua volta, eu aqui, seja visto, interpretado e entendido por ti ou por quem quer que seja, como o Cristo de Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, a manifestação absoluta de Deus entre os homens. É loucura. Ninguém te levará a essa compreensão. Nenhuma mente, nenhum poder, nenhuma instrução, nenhuma apologia, nenhuma racionalidade. Concluir assim é concluir pelo absurdo. Eu sou inconcluível. Pelos termos da lógica humana, ninguém preso à logicidade, à racionalidade, concluiria com a convicção de que eu sou quem tu dizes que eu sou. Tem que ser revelação do Pai. Se isso não acontecer no coração, é uma impossibilidade tentar explicar. É uma argumentação que não faz sentido. É uma discussão que Jesus disse que nem procede. Porque quem quer que não possa admitir isto, está dizendo que não pode admitir o óbvio. Que um de nós seja Deus. Claro que não. Para isso acontecer comigo, primeiro tem que ser uma única vez na história humana. E número 2, eu tenho que ser vencido pela minha lógica. Eu tenho que ser esmagado por algo inequívoco, maior do que eu, implacavelmente verdadeiro, que me acachape e me traga a admissão e a submissão feliz por tal compreensão, sem que isso redunde em insanidade em nenhuma área da minha percepção, nem da minha existência. Só se for por absoluta revelação de Deus. Porque se for trabalho de carne, de sangue, de cristianização, de evangelização religiosa, de transferência de conteúdos, Jesus disse: vocês se tornam como aqueles fariseus que rodam o mundo inteiro projetando os traumas de vocês, mágoas de vocês, interpretações de vocês em nome de Deus para os outros, e depois tornam esses que vocês supostamente fizeram discípulos do Eterno em entes infinitamente mais piorados do que eles eram antes, e 2 vezes mais filhos do inferno do que jamais poderiam ser, só por causa desse convívio perverso, dessa evangelização bostificante, desse anúncio do não Jesus, do não Cristo, do eu jesusificado, do meu trauma cristificado, anúncio da minha tara involucrada com o nome de Jesus, a minha mania batizada com o nome de Jesus, que é o que acontece em quase todos os lugares. Isso só produz insanidade, doença, desequilíbrio mental. E o pior de tudo é que as pessoas ficam esperando que Jesus mesmo, que o Evangelho dê certo em suas vidas e realize paz nelas, quando só porque elas dizem que creem num Jesus que é a cara de qualquer Exu, mais ou menos por aí, mas que na percepção dos indivíduos é assim que eles o introjetaram. E Jesus disse: por isso, tome cuidado de ficar dizendo que você de fato sabe o que Jesus pensa, a menos que você de fato o tenha conhecido muito profundamente. E aí, quando a gente o conhece muito profundamente, a primeira marca é que a gente ouve a advertência dele dizendo: cuidado, não saia dizendo isso por aí assim, não se precipite com essa divulgação.
para você não multiplicar equívocos. Jesus não tem pressa em ser anunciado, porque toda pressa no anúncio de Jesus quase sempre faz com que se anuncie um Jesus em estado de subversão, um Jesus em estado de perversão, um Jesus desjesusificado do seu conteúdo do Evangelho e do seu significado como Deus entre nós. A religião faz isso melhor do que ninguém. Tirar Jesus da alma dos que invocam o nome Jesus sem Jesus. A religião faz isso melhor do que qualquer demônio. Ela tem essa capacidade de misturar Jesus com construções passadas. Jesus com Moisés, Jesus e Moisés, Jesus e João Batista, Jesus e Jeremias, Jesus e mais alguém. Tudo que você crê é um Jesus e mais um monte de coisas, porque Jesus mesmo, até quando se sabe quem ele seja, ou se crê aonde se tem a fonte dessa informação objetiva, confiável, ainda assim as pessoas querem essa informação mais o resto contado e narrado pela Bíblia, que na maioria das vezes não combina com Jesus. A história de Jesus está dentro do conjunto de livros dessa biblioteca, chamada Biblos, ou Bíblia. Mas foi posto bem depois. Não estava. E na realidade, sinceramente falando, a cada dia que passa me dá mais a impressão de que a primeira coisa que todo mundo que não é judeu deveria ler era exclusivamente o Novo Testamento. Porque, meu Deus, esse negócio do cara não entender o velho, não compreender Jesus, e porque tanto Moisés quanto Jesus dividem a mesma Bíblia, a mesma biblioteca, que é uma parede da biblioteca que é outra. E aqui estão os livros. Como Jesus e Moisés estão enfiados aqui, Moisés no início, depois vem escribas de Israel, depois vem Davi, depois vem Salomão, profetas, aí começa Jesus daqui para cá e depois os apóstolos. Como está todo mundo no mesmo pacote, entre as prateleiras, a prateleira A e a prateleira B, Jesus ficou preso aqui dentro. Jesus ficou do tamanho do resto aqui. De fato, quem é maior é a Bíblia, que abraça Moisés daqui e abraça Jesus de lá. E todo mundo está dentro da Santa Escritura Sagrada, que ficou assim depois de Gutenberg, nos últimos 500 anos. Antes Deus não tinha conseguido isto. Mas agora está aqui, Jesus sob o livro. Então, se Jesus pergunta hoje, que dizem os cristãos que eu sou? O que você acha que se diria com honestidade? O que você acha que se diria com honestidade? Você teria que dizer que Jesus é o ser mais importante da Bíblia. Que na Bíblia ele tem o papel de ser salvador dos homens. De que? A gente não sabe exatamente do que salva. Assim, se for evangélico, ele salva de não fumar e não beber e não dançar e não jogar. Pelo menos no passado era assim, hoje já nem tanto. Mas não salva de nada, não. Salva de não ser católico. Salva de não ser espírita. Salva de não ser outra coisa. É isso. Jesus, tu és aquele que salva a gente de não sermos as outras coisas. Tu és aquele que nos prendes dentro da casa de Deus para que o mundo não nos contamine. Agora, sem Moisés e Velho Testamento, o Senhor é meio frouxo. O Senhor é meio frouxo, Senhor Jesus. A gente não pode abrir mão de Moisés, não pode abrir mão de pedradas, de ameaças, de muito medo, de muito inferno, de muita desgraça e de muita maldição, porque essa coisa de graça, perdão, inclusividade, misericórdia, esse trato não faz as pessoas virarem soldadinhos de Deus na igreja.
não faz as pessoas se oferecerem para serem gladiadoras de Cristo. Esse teu modo de tratar não gera militância. Gera amor engajado, mas não alucinado, nem dependente das ordens e do comando do manda-chuva. Então a gente, desculpe, mas a gente se serve do todo. O importante mesmo é a Bíblia. E tu estás aqui dentro junto com os demais. Mas essa coisa de afirmar que a gente entende o resto a partir de ti, e que o que não é como tu ensinas está fora, morto na cruz, virou escrito de dívida que tu cancelaste? Não. Isso não, olha, eu até compreendo, mas o povo não pode viver assim. O povo tem que ter um Elias, um João Batista, um Moisés. Porque essa coisa do Cristo de Deus sozinho não dá. De modo que mesmo que tu sejas o Cristo, nós resolvemos fazer uma síntese nesse pacote, para criar essa situação que mantém o pessoal entre o medo assombrado e uma devoção ignorante. Se conseguirmos isso, a gente toca e vai adiante. E o mais que tu ensinaste não funciona para fins de poder, de mobilização política e de arrecadação. Então não nos interessa, na realidade. É assim que Jesus é tratado. Ou seja, esse povo de Jesus não tem nada a ver com ele. E Jesus não tem absolutamente nada a ver com esse povo chamado de Jesus. E esses que mal ouviram alguma coisa, saem por aí fazendo anúncios, e você fica impressionado com isso, pode ter certeza, em geral eles estão anunciando a doença deles, a tara deles, a fixação deles, as manias deles, as obsessões deles, e você chama isso de palavra de Deus que veio por aquele irmão, e nada mais é do que o extravasamento da doença dele sendo feito e proclamado agora em nome de Jesus, e você aplaudindo a manifestação desse nervosismo angustioso que não tem nada do Espírito de Cristo, chamando isso de Jesus, só porque alguém no meio da multidão disse que Jesus é assim. Ah, que Jesus seja salvo desses bilhões de Jesuses. Jesus, só tu mesmo podes revelar-te com propriedade ao coração de gente que sofreu induções tão perversas, tão contínuas, tão diversas, tão confusas na mente. Eu quero te rogar que tu nos salves do culto à Bíblia, para que a gente possa aprender a lê-la, tendo-a no seu devido lugar. Que tu nos ajudes a recebermos a informação que vem da simplicidade dos evangelhos a teu respeito, e que no nosso coração nós fiquemos apenas com o espírito dessa compreensão, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, justiça, fidelidade, domínio próprio. O que der esse fruto te conheceu. O que não der esse fruto nunca te provou. De modo que eu sei quem tu és pelo fruto que se dá. Eu sei se alguém te conheceu, se ele der o fruto que tu disseste, que os que te conhecem frutificam. E eu mesmo sei que te conheci, porque o meu coração não consegue viver se não for em amor, alegria, paz, bondade,
benignidade, fidelidade, verdade, justiça, mansidão, domínio próprio. Do contrário, eu não sei mais viver. Se esse fruto natural dessa habitação que me constrange não se manifestaria. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos vós sabereis se me provaram ou não me provaram, se me conhecem ou se não me conhecem. VNV TV, o canal é você.